Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E vamos aqui para mais um comentário de Salmos. Hoje o Salmo 40. Nesta tradução em que eu vou ler tem um subtítulo que diz: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não restive os meus lábios. Senhor, tu os sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. 17 versículos do Salmo 40, um lindo salmo de Davi, né? Mais um salmo bonito para nossa meditação. E esse salmo ele começa dizendo: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha, que esperar não é nada fácil, né? Sobretudo nessa sociedade em que a gente vive, que tudo é para ontem, né? As coisas acontecem assim, de modo jaz. Eu acho que esses tempos modernos, esses tempos de internet, né? Deixou a gente mais preguiçoso e também mais ansioso. Por exemplo, antigamente você ia fazer uma pesquisa, até uma pesquisa bíblica, você queria encontrar um texto, um versículo, aí você dizia assim: eu acho que aquele texto está em Romanos. Aí você ia lá, folheava Romano, né, até encontrar aquele texto, né, você tinha certeza que estava ali em Romano, mas se eu vou procurar aquele texto, aí você sai folheando, procurando, ou será que eu me confundi, está em Coríntios? Mas você tinha essa pesquisa, esse trabalho de buscar na palavra de Deus. Hoje a gente... eu preciso encontrar um versículo, aquele versículo tal. Aí você digita lá no Google parte do versículo ou o versículo todo, se você souber, para você encontrar referência. É tudo muito rápido, né? É uma tecnologia que nos ajuda a encontrar as coisas de modo rápido, né? Mas ela veio trazer um pouco de preguiça para a gente. A gente não tem mais paciência, né? De estar pesquisando muito, porque é tudo muito
muito rápido e tudo muito à disposição. E isso também gera uma sociedade ansiosa, porque como a gente está habituado a ter tudo no Google, tudo que a gente quer, tudo que a gente pesquisa, a gente quer que as coisas na nossa vida também aconteçam assim de modo jazz, de modo imediato, e a vida não é assim. E um outro detalhe é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando o salmista diz, espere com paciência no Senhor, ele está dizendo, Deus tem o seu tempo. As coisas elas não acontecem no meu tempo, na hora que eu quero, no dia que eu quero. Né? Deus tem o seu trâmite, Deus tem o seu tempo. Né? Tem um texto na Bíblia que diz, 1000 dias para Deus é como 1000 anos, é como um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o relógio de Deus ele não está limitado a 24 horas do dia como o nosso relógio, ele não tá limitado a tempo, aos meses do ano. Deus ele não é controlável como nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso tempo e do nosso jeito. Né? Então o salmista traz essa primeira grande lição aqui para a gente. Esperei com paciência no Senhor. Olha, esperar não é fácil, com paciência mais difícil ainda, mas é isso que ele nos traz, né? Às vezes a gente tem uma questão para resolver, ou às vezes é uma enfermidade na família, é um parente que está doente, e a gente até questiona, meu Deus, aquela pessoa está ali hospitalizada, né? Nem fica boa, nem morre. Por que Deus não resolve logo essas coisas? A gente já vem com o nosso Google, né? O nosso imediatismo, vai lá e deleta. Mas Deus não trabalha dessa forma. Muitas vezes é nesse processo que a pessoa está passando ali no hospital, que Deus está trabalhando a vida dela, quando ela se apresenta de forma consciente. E muitas vezes Deus está trabalhando na família. Eu conheço um caso, um amigo meu, uma das irmãs dele teve câncer por 2 vezes. Da primeira vez ela ficou curada, e depois o câncer reincidiu em outra parte do corpo e ela veio a óbito. Mas antes dela falecer, ele me contou que o fato dela estar nesse processo, né, de tratamento do câncer, na época que ela estava em tratamento, e a família toda sofrendo junto com ela, porque quando chega uma doença dessa na família, todo mundo adoece, todo mundo sofre junto também. Mas ele disse que nesse período Deus estava trabalhando ali na família, irmãos que estavam sem se falar, família muito grande, irmãos que estavam sem se falar, se reconciliaram, houve uma proximidade, todos ali cooperando, todos se ajudando, houve muito amor envolvido naquela história. Então ele concluiu dizendo, quando ele me contou essa história, ele concluiu dizendo que aquele processo terminou sendo uma grande bênção na vida de toda a família. Então Deus tem suas formas de trabalhar, Deus tem suas formas de agir, e as coisas acontecem no tempo dele. Se a gente fosse questionar porque determinadas situações a gente enfrenta, né, na vida, por exemplo, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer há 3 anos depois que minha irmã Mabel faleceu, que era quem cuidava dela em tempo integral. Eu assumi essa parte, né? E há 3 anos que eu estou nesse trabalho com mamãe, nesses cuidados. E só quem sabe o que é cuidar de um paciente com Alzheimer é quem cuida, porque é difícil. A pessoa tem oscilações de humor, a pessoa tem muitos momentos de agressividade, né? Desconhece você, desconhece tudo. É complicado. Mas, às vezes, eu me pergunto também, eu faço esse questionamento, meu Deus, minha mãe é como se tivesse morrido para a vida já, tivesse só o corpo ali resistindo, a mente não acompanha mais nada. Aí eu fico pensando, né, Deus tem os seus propósitos, quem sabe se não é na minha vida que Ele está trabalhando, e certamente é na minha vida também que Ele está trabalhando, na vida da família, de alguma forma Ele se manifesta. Ele tem as suas formas de nos tocar, de nos moldar, né? Quantos aprendizados também eu tenho tido durante esse período que eu estou com a minha mãe em tempo integral, né? Quantas memórias também ele tem me trazido à tona. Por exemplo, às vezes de manhã, todos os dias eu dou banho dela no horário da manhã, cedinho, e aí eu vou pentear o cabelo dela. E muitas vezes que eu estou penteando o cabelo dela, Deus me leva a uma memória infantil tão grande que eu me lembro eu tinha uns 8, 10 anos no máximo, quando eu ia para a escola, e eu era loira, viu, gente? Loira mesmo, natural. Aí, com o tempo, meus cabelos mudaram.
Meu cabelo era liso, escorrido, não dava uma volta. Eu era bem loirinha, pequenininha. E eu lembro ela penteando aqueles meus cabelos e fazendo um rabo de cavalo que ela fazia. Com um elástico, ela amarrava para ir para a escola. Esse penteado era todos os dias que ela fazia isso. E eu lembro muito, eu na sala de casa, ela penteando meu cabelo e botando aquele elástico e amarrando o cabelo para eu ir com o cabelo tipo rabo de cavalo para a escola. E aí quando eu estou penteando o cabelo dela de manhã, né, depois do banho, que eu começo a pentear o cabelo dela, aí aquela memória me vem dela penteando o meu cabelo, eu criancinha, para ir para a escola. Eu digo, meu Deus, como os papéis se invertem, né? Ela cuidou de mim, ela penteava os meus cabelos, fazia rabo de cavalo para ir para a escola. E agora eu estou cuidando dela na velhice, penteando os cabelinhos brancos dela, para que ela fique lindinha, cheirosinha e bem cuidada, porque esse é o meu dever, é a minha obrigação e eu faço por amor, faço porque em gratidão também por tudo que ela fez por mim, e a gente vai vendo, né, o agir de Deus. Deus tem o seu tempo. Então, essas coisas que a gente atravessa, essas situações que surgem na vida da gente, de você de repente mudar toda a sua vida por uma causa. Então, a palavra de Deus é essa: esperei com paciência no Senhor. Deus tem o seu tempo de agir, Deus tem o seu tempo para cada coisa, né? E no versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Em outras traduções, não te demores, ó meu Deus. Nossa vida, nossos sofrimentos, nossas cargas, nossos problemas, a gente deve encarar. Hoje eu estava lendo um texto tão bonito que falava sobre isso, que essas situações que vêm na vida da gente, que às vezes a gente precisa olhar para isso com outros olhares, né? A gente precisa olhar acreditando que é bênção de Deus na vida da gente. As situações difíceis, sabe? É como aquela história, no final das contas, tem uma música que eu gosto muito, é o Tapeceiro. Ela diz assim, ó, no final de tudo, né? Deus está tecendo ali aquele tapete, a gente não entende as linhas, o emaranhado, a gente não entende porque está tudo ali confuso, mas quando você vira aquela obra, você vê um lindo desenho, um lindo tapete. Então, no final das contas, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, como diz Romanos, né? Todas as coisas contribuem conjuntamente, Romanos 8:28, contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, minha gente, é essa mensagem que temos para essa semana, né? O Salmo 40, um salmo lindo. Davi passou por tanta tribulação e quando ele clama aqui, ele fala, né? Todo esse salmo ele fala das perseguições, das lutas que ele enfrentava, né? Dos inimigos que ele tinha, e eram muitos, das muitas batalhas, mas ele disse, esperei com paciência no Senhor. E quando a gente espera com paciência, o que é que vai acontecer? Ele se inclina para nós o seu ouvido e ouve o nosso clamor. E a gente precisa reconhecer também que somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Queridos, que Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana feliz. Oremos. Pai querido, obrigada pelo Salmo 40, um lindo salmo de Davi. Nos ensina, Senhor, a esperar pacientemente por Ti, Senhor. E durante o processo termos corações gratos, porque todas as coisas cooperam, contribuem, somam-se para o bem daqueles que Te amam. Obrigada por Tua palavra, que ela nos conforta, nos renova, nos traz luz no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma linda semana, que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau, tchau, até o próximo salmo.